Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Vamos aqui trazer uma palavra de esperança para você. Amém? Ontem nós falamos um pouco sobre filhos de Deus pela fé. Amém? Hoje eu quero falar aqui um pouco sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O contexto desse texto, João está escrevendo e narrando assim, a respeito de João Batista, que foi o último profeta messiânico, certo? E João está dando ali o seu testemunho, a partir do versículo 15 até o versículo 31. João está dando o seu testemunho, ele repete o testemunho 3 vezes, dizendo que ele não era o Cristo, porque as pessoas estavam perguntando se ele era o Cristo, e João dá o seu testemunho que ele não era o Cristo. E dentro desse contexto, Jesus está lá passando, e João vê Jesus e diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então esse é o contexto. João Batista, ele está dando o seu testemunho, dizendo que ele, João Batista, não é o Cristo, tá certo? Mas vamos aqui ao texto, por parte, tá? Que ele diz o seguinte: no dia seguinte, ou seja, anteriormente, os judeus tinham mandado sacerdotes e levitas para perguntar a João se ele era o Cristo. Então, ele disse que não era. Eu não sou o Cristo, ele vem depois de mim, tá certo? Então, depois dos judeus ter feito isso, ter enviado de Jerusalém alguém para perguntar se João Batista era o Cristo, e depois dele dizer isso, aí no dia seguinte, é a vida natural acontecendo. Aí João viu Jesus vindo, que vinha para ele, ou seja, vinha na sua direção, estava passando, caminhando. Eu vou dizer assim, o cotidiano natural de João Batista, de Jesus, estavam ali vivendo. Isso é muito legal porque é a presença de Cristo na terra, né? Vivendo, muito, muito legal. E a presença dele hoje está na terra através da igreja, pelo Espírito Santo de Deus, de quem crê e anuncia o evangelho da verdade, tá certo? Quem anuncia o evangelho da meia verdade não tem o Espírito de Deus, não. Tem filosofia. E filosofia é coisa boa, tá certo? Tem sociologia, que também é coisa boa. Mas não tem a fé como deve ter. Portanto, viu João a Jesus que vinha para ele. Isso é cotidiano, dia a dia acontecendo, e Jesus está ali passando no meio das pessoas, abençoando aqueles que querem ser abençoados. Da mesma forma como ele está hoje através da sua igreja, que é o seu corpo, que anuncia a sua palavra, que é a verdade com relação a Cristo, tá certo? No dia a dia, Jesus está hoje também da mesma forma, certo? Quando João Batista, o profeta, o último profeta messiânico, ele vê Jesus, ele estava lá com alguém, tá certo? E ele disse: E eis o Cordeiro de Deus. Quando ele afirma, eis o Cordeiro de Deus, João Batista certamente conhecia o Velho Testamento, e quando o povo saiu do Egito, quando Deus libertou o povo do Egito, ele ordenou que fosse morto um cordeiro no 14º dia, e esse cordeiro fosse uma oferta, colocasse o sangue nos umbrais da porta. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 12, do versículo 3 a 11, está lá narrado quando foi instituída essa condição do sangue do cordeiro que protege o povo de Deus. Então ele disse que colocasse o sangue nos umbrais da porta, tem lá todo o ritual como fosse feito, depois eles foram libertos, e a partir daí eles passaram a celebrar no 14º mês do ano, que para eles lá, acho que representava o mês de Nisan, que para nós aqui é entre abril e março, tá certo? Então eles passaram a celebrar a Páscoa, que Páscoa significa libertação, passagem, saída, libertação, estava saindo do cativeiro egípcio, tá certo? Portanto, estou dizendo porque João Batista sabia desse ritual que era feito com o cordeiro, por isso é que ele chama Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, isso vinha lá já do Velho Testamento, esse ritual feito com o cordeiro para celebrar a libertação. E aí, João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Isso é que livra o pecador da morte eterna, tá certo? É o sacrifício de Cristo. E quando ele diz Cordeiro de Deus, é nomeado por Deus. Não é instituído por religião, não é instituído por homens, não.
é instituído pelo próprio Deus. Cordeiro de Deus, é estabelecido por Deus, é uma determinação de Deus. Assim como no passado, era uma determinação de Deus para o povo hebreu que estava saindo do Egito. Deixa eu fazer só uma observação que eu acho muito interessante. Naquele contexto da saída do Egito, Deus ordenou que eles colocassem sangue nos umbrais das portas, nos portais, né? Eu acho isso muito interessante porque o que é que um sangue ia proteger de alguma coisa? É só o símbolo do sangue para Deus saber, esse aqui é meu, está marcado com o sangue do Cordeiro. Porque aqui, então era pela fé, sempre foi pela fé, desde o Velho Testamento até hoje. Então é a mesma coisa, o Cordeiro do sangue de Jesus derramado na cruz. O que é que esse sangue pode fazer comigo? Mas é o sinal do sangue do Cordeiro que está em quem crê, e aí está guardado por Deus, não tem morte eterna. Isso é muito interessante, estou fazendo só essa observação, tá certo? Porque sempre foi pela fé. Então, Cordeiro de Deus, que é estabelecido, determinado por Deus. Amém? Isso para libertar o povo do seu pecado, o mundo do seu pecado. Paulo escreve que Cristo, ele é o nosso Cordeiro, né? Que sacrifício. Vou ler aqui 1 Coríntios 5,7, que diz assim: Alimpai-os, pois, do fermento velho, para que sejais nossa massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Cristo morreu na Páscoa. Amém? A importância não é a Páscoa, é o sacrifício de Cristo. Tá certo? É o sacrifício de Cristo. Isso aqui é gracioso, tá certo? Paulo vai escrever isso aqui, que tira o fermento velho. Que fermento é o pecado, tá certo? A ideia pecaminosa que está aí dentro de religioso, como eu já falei aí várias vezes sobre o cristianismo progressista que nega Jesus, tá certo? Mas vamos lá para o texto, tá certo? Que tira o pecado do mundo. É o pecado da humanidade, de judeus e gentios. Jesus veio para eles negaram, falei disso ontem, tá certo? E aí Deus abre para todas as pessoas, tanto judeus como gentio. Quem é gentio? Gentio sou eu, cearense da Cabeçona, que não sou descendente de judeu, sou gentio. Todo que não é descendente de judeu é gentio, tá certo? Judeu é quem nasce diretamente de judeu, ou então agora se fez sua identidade como judeu, eles aceitaram, mas gentio é quem não é judeu. Então, quando ele diz que tira o pecado do mundo, é de toda a humanidade. Amém? Que glória, né? Se parasse aqui, toda a humanidade estaria salva, você podia chutar o pau da barraca que estaria salvo, porque ele tinha feito dessa forma. Mas tem uns detalhes muito interessantes, tá certo? Amém? Então, o que tira o pecado do mundo é o pecado de toda a humanidade mesmo, tá certo? Deixa eu ver aqui Isaías 53, só para citar para você. Eu queria que você lesse esse texto, não vou ler não. Lá fala, é uma profecia a respeito do cordeiro que ia ser morto. É o retrato de Cristo na cruz. Leia Isaías 53. Eu quero só lhe incentivar a ler a Bíblia, tá certo? É muito interessante ler a Bíblia. Leia jornal, leia informativo, assista os podcasts da vida, busque informação. Você não precisa ser promíscuo, tá certo? Mas tem informação. Agora leia a Bíblia, que ela é a palavra de Deus, tá certo? Então, leia lá Isaías 53, do 1 ao 12, é o capítulo todo. Ele é o retrato de Jesus na cruz, tá certo? É uma profecia aproximadamente 600 e poucos anos antes de Jesus nascer. Agora vamos lá para esse detalhe que o texto diz que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio para tirar o pecado de toda a humanidade. Tem um detalhe no livro de João, capítulo 3, versículo 18, tem vários outros textos fazendo esta afirmação que eu vou ler para você agora, tá certo? Jesus é o que tira o pecado do mundo. Agora preste atenção. João 3,18 diz assim: quem crê não é condenado. O que, porém, não crê já está condenado. Tem esse pequeno detalhe: crer em Cristo. Não é crer no pastor, não é crer na ideologia progressista, não é crer no líder religioso, não é crer no Buda, é crer em Cristo. Amém? E essa fé é o próprio Cristo que dá. Se você abrir seu coração para o Espírito de Deus, ele vai te dar essa fé no teu coração. Amém? Portanto, amado, João, ele está muito consciente que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele conhecia o ritual do Velho Testamento que era feito. O cordeiro era sangrado na Páscoa, tá certo?
E Jesus morreu exatamente na Páscoa, o sangue do Cordeiro, do justo derramado para justificar os injustos, que somos nós, a humanidade é injusta, pecadora. Amém? Eu vou voltar aqui ao que eu falei há esses 10 dias anteriores, porque o cristianismo progressista, ele nega tudo isso, tá certo? Ele, assim, o cristianismo progressista, ele fala de purgatório, ele reza, ele ora, ele canta, mas nega Cristo, não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Bota alguma coisa para substituir a Cristo. Sempre bota alguma coisa. O cristianismo progressista, ele vai ter alguma coisa que substitua a Cristo. O cristianismo progressista que vem do meio protestante, ele bota o ego humano. Tá certo? O cristianismo católico bota aí um monte de coisa que você quiser olhar, é só olhar, tá certo? Portanto, amados, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mundo dos seres humanos que se voltam para ele, crê nele, você está perdoado, você tem direito à vida eterna com Deus. Amém? Isso é uma palavra muito graciosa. Que você possa abrir seu coração para Jesus. Para Jesus Cristo, sim. É Cristo e ponto final. Eu ia dizer PT, mas aí complica, né? É ponto final, tá certo? Deus te abençoe, o Senhor te encha de graça, tu seja iluminado pela revelação do Espírito de Deus e o Senhor possa habitar no teu coração e te abençoar. Que o teu dia seja um dia muito gracioso e o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.